Bem-vindo ao Insônia Universe Coffee. Histórias para quem não consegue dormir ou para quem precisa sentir alguma coisa antes de fechar os olhos. Pegue sua xícara, respire fundo e apenas permita-se. História de hoje: quando o amor chegou tarde, mas chegou inteiro. Há perdas que doem em silêncio. E há momentos em que a vida decide devolver algo de um jeito que você nunca imaginou. Clara nunca esqueceu o som da própria respiração no quarto do hospital. Era lento, pesado, vazio. A retirada do útero não levou só uma parte do seu corpo, levou um futuro inteiro que ela nunca viveu. Ela era médica, pediatra, acostumada a cuidar, a acalmar mães, a salvar crianças. Mas ali, deitada, frágil, pálida, ela não conseguia cuidar nem de si mesma. E o pensamento vinha, sempre o mesmo. Agora não tem mais jeito. Quando ele entrou pela primeira vez, ela nem quis olhar. Outro enfermeiro, outro rosto, outro atendimento técnico. Mas ele não foi técnico. Você parece brava com o mundo, disse ele, ajustando o soro. Ela virou o rosto e respondeu, talvez eu esteja. Ele sorriu de lado e disse, justo. Ele era diferente, os olhos esverdeados, um pouco magro, cheio de tatuagens e parecia bem jovem. Para ela, até novo demais. E ainda assim, ficava. Mesmo quando não precisava, ficava. Nos dias seguintes, ele virou presença. E sem perceber, Clara começou a esperar. Até a noite em que tudo que ela segurava saiu. Eu nunca vou ser mãe, disse, com a voz falhando. Não foi dramático, mas foi cru. Ele não respondeu na hora. Ele se sentou ao lado da cama. Você já é o tipo de pessoa que faria qualquer criança se sentir segura. Ela fechou os olhos, porque aquilo doeu mais do que consolou. As complicações vieram, os pontos inflamaram, a dor voltou. E junto com ela, o medo de ficar sozinha. Mas ele não saiu. Ele ajudava, ele cuidava, ele ficava. E pela primeira vez, Clara não estava sendo forte, ela estava sendo amparada. Quando recebeu alta, levou o corpo para casa, mas deixou a certeza no hospital. Ele não faria parte mais da vida dela. Mas ele bateu a porta. Eu disse que te ajudaria, e ele ajudou. Dias viraram semanas e o cuidado virou carinho. O carinho virou presença e a presença virou amor. Mesmo com o mundo dizendo que não fazia sentido, mesmo com a diferença de idade, mesmo com tudo parecendo improvável. E então veio
o dia em que tudo mudou. Uma ligação. A irmã dele, doente, internada, precisava que cuidasse do bebê dela, de 2 aninhos. Clara sentiu o peito apertar, porque aquele era exatamente o lugar que ela nunca teria. Mas dessa vez era real e ela aceitou. No primeiro dia, o menino chorava, chamava pela mãe, não queria dormir. Clara sentou no chão e segurou ele no colo, sem técnica, sem protocolo, só presença. E depois de um tempo, ele se acalmou, encostou a cabecinha no peito dela, como se reconhecesse, como se fosse seguro ali. Naquela noite, Clara chorou, não de tristeza, mas de algo que ela não sabia explicar. Nos dias seguintes, vieram pequenos sinais. O tia, a mãozinha puxando, o riso fácil. E sem perceber, a casa mudou. O silêncio acabou e Clara também mudou. Uma noite depois de colocar o menino para dormir, ela disse, quase sussurrando: eu achei que nunca sentiria isso. Ele sentou ao lado. Você só estava procurando no lugar errado. Ela olhou para ele e pela primeira vez não viu a diferença de idade. Ela viu sua escolha e a escolha dele. E ficou. Anos depois, no Universo Coffee, Clara olhou para a xícara e viu 2 versões. Na primeira, ela recusava, por medo, por opinião dos outros, por lógica, e voltava para uma vida silenciosa, na qual ela adoecia, na qual ela continuava sofrendo, na qual tudo era penoso. E na segunda, ela aceitava, mesmo sem garantias, e encontrava algo que não cabia em plano nenhum. A imagem sumiu, Clara sorriu, porque dessa vez não era possibilidade, era memória. Às vezes, a vida não te dá o que você pediu, mas te dá algo verdadeiro. E tão verdadeiro que você entende que não era falta, era só outro caminho. Se essa história tocou você, talvez não seja só uma história, talvez seja um lembrete. Se inscreva no canal e segue o Insônia Universo Coffee para mais histórias que fazem você sentir, pensar e às vezes se reencontrar. Boa noite e se não conseguir dormir, volta para mais um café.